Olá, meu nome é Ellen Modesto e vou apresentar o projeto final da disciplina de Planejamento de Experimentos e Análise Multivariada. O artigo escolhido foi o Improved PCA Method for Sensor Fault Detection and Isolation na Nuclear Power Plant, que aborda a aplicação do método PCA na detecção de sensores em usinas nucleares. Usinas nucleares são aparelhadas com diversos sensores e, quando ocorre uma falha em um deles, uma ação corretiva deve ser realizada rapidamente para que não haja utilização de informações incorretas pelo controlador e, como consequência, um comprometimento do funcionamento normal da usina. A manutenção desses sensores é por si só um desafio e boa parte dos custos de uma usina se dão pelas operações e manutenções nos mesmos. Normalmente é feito um cronograma de manutenção fixo, no entanto, as atividades de manutenção podem ser desnecessárias quando não há falhas. Atividades de calibração periódicas e excessivas podem acarretar em um mau funcionamento do sensor. Para evitar esse desgaste desnecessário, há um sistema de isolamento de falha de sensor, o FDI. Ele fornece uma avaliação de condição para sensores em operação e também pode contribuir para a manutenção baseada na condição de cada sensor. A ideia básica de um sensor FDI é a redundância de hardware, geralmente sendo necessário 3 ou mais sensores para avaliar o mesmo parâmetro. Desse modo, o custo do equipamento aumenta de modo significativo, além de aumentar o número de sensores a serem monitorados e calibrados. Para contornar esses problemas, são propostos os métodos de redundância de software, incluindo PCA, redes neurais, rede bayesiana, dentre outros. Nesse artigo, o método PCA é selecionado para o sensor FDI por sua relativa simplicidade e pontos fortes. O artigo propõe também uma estrutura de pré-processamento de dados para lidar com pontos anormais nos dados originais. E também é utilizado um método de redução de alarme falso para melhorar o desempenho do modelo. O PCA é uma técnica de modelagem orientada que transforma um conjunto de dados com variáveis correlacionadas em um conjunto de dados menor de novas variáveis, retendo a maioria das informações contidas nos dados originais. Os componentes principais de uma análise PCA podem ser selecionados a partir de diferentes critérios. O método adotado no artigo é o de variação percentual cumulativa, CPV, que representa a variação dos componentes principais por toda a variação x. A fórmula do CPV é apresentada na figura 2. O x é definido como a equação da figura 3, sendo decomposto na soma de um espaço de componentes principais, denotados por TK e PK, e um espaço residual, E. O espaço do componente principal contém as informações de variação do sistema e o espaço residual contém principalmente as informações de ruído ou erro de modelo. Existem dois testes estatísticos normalmente utilizados para detectar falhas: a estatística Q e a estatística de Hotelling, que são definidas para medir a variação nos espaços residuais e nos componentes principais, respectivamente. A estatística Q é o erro quadrático de predição entre o valor teste e o modelo. Ele quantifica a distância de um vetor de teste do modelo de componente principal. Já a estatística de Hotelling mede a variação dentro do modelo PCA, sendo definida pela equação presente na figura 5. Os termos QA e T² nas equações são os limites de confiança para as estatísticas. Quando as medidas excedem os limites de confiança, é detectada uma anormalidade. Em seguida, o isolamento de falha é aplicado para localizar o sensor com defeito. Como as estatísticas de Hotelling e Q representam a variância tanto dos componentes principais quanto dos resíduos, as contribuições dos sensores para essas estatísticas são usadas juntas para isolar o sensor com falha de um modo mais preciso. A soma da contribuição de todos os sensores no espaço residual é igual à estatística Q. Uma grande contribuição de determinado sensor significa que o mesmo apresenta falha e, desse modo, ele pode ser localizado. Já a soma das contribuições de todos os sensores no espaço de componentes principais é igual à estatística de Hotelling, e uma grande contribuição também indica falha neste sensor. O fluxograma mostrado na figura 6 mostra como o sensor FDI com o método PCA é realizado. As técnicas utilizadas no artigo estão nas elipses. O conteúdo da caixa vermelha é um processo FDI com o método PCA geral. Os pré-processamentos de dados e redução de falsos alarmes são os métodos propostos para melhorar o desempenho do método geral de PCA. Como os sensores geralmente funcionam com altas temperaturas, altas pressões, altas radiações e umidade ou com alta corrosão,
pontos singulares ou flutuações semelhantes a ruídos são inevitáveis nas medições. Por esse motivo, o pré-processamento de dados é necessário em um ambiente real. Na caixa vermelha da figura, podemos ver as técnicas de pré-processamento que serão utilizadas e destacadas na caixa azul as técnicas utilizadas para a eliminação de pontos singulares. Um critério de 3 desvios padrão baseados em estatística e sua forma aprimorada são propostos e comparados para eliminar os pontos singulares dos dados originais. Esses pontos vão perturbar seriamente o recurso estatístico dos dados, reduzindo a confiabilidade do modelo PCA. A maioria dos erros aleatórios nas medições obedecem à distribuição normal em condições normais de operação. Desse modo, a probabilidade de que o erro seja maior que 3 desvios padrões é baixa. O método melhorado de 3 desvios padrão leva em consideração as características locais das medições e fornece valores variáveis ao longo do tempo. Para comparar o efeito dos dois métodos, as medições do sensor de fluxo de água de alimentação foram utilizadas. Os resultados são os apresentados na figura 8 e as linhas vermelhas pontilhadas são os valores de 3 desvios padrão e o método melhorado. Pode-se observar que o critério melhorado dos três desvios padrão consegue eliminar pontos singulares com limiares variáveis ao longo do tempo, apresentando um melhor desempenho. Depois de eliminar os pontos singulares, o próximo passo é reduzir ainda mais as flutuações aleatórias ou ruídos, e para isso são utilizados os dois métodos destacados na caixa azul: a média da janela deslizante, SWA, e a transformada wavelet discreta, DWT. O método SWA elimina as flutuações aleatórias no tempo das medições, porque medições seguidas são feitas para calcular a média aritmética ao longo de toda a medição. Já o método DWT elimina o ruído na frequência do tempo das medições. O método é simular a transformada de Fourier, filtrando os componentes apenas no domínio dos dados originais. Os métodos SWA e DWT podem apresentar desempenhos diferentes, porque diferentes fatores influenciam nesses métodos. Para eliminar essas influências, 4 índices de teste são definidos para analisar a redução de ruído. Os índices são o erro quadrado médio, MSE, a relação sinal-ruído, SNR, a métrica de suavidade, S, e o coeficiente de correlação entre as medidas originais e os desvios, R. Os índices obtidos são mostrados na tabela e pode-se observar que o método DWT apresenta maior R e SNR e menores MSE e S em comparação com o método SWA. Portanto, pode-se concluir que o DWT é o método de remoção de ruído mais eficiente para o sensor de fluxo de água de alimentação. Os alarmes falsos das estatísticas de Hotelling e Q são inevitáveis em um modelo PCA, embora os métodos de pré-processamento reduzam esses falsos alarmes até certo ponto, eles ainda existem. Alguns métodos estatísticos podem ser aplicados para diminuir ainda mais esses falsos alarmes. Esses métodos são destacados na caixa vermelha da figura 10. Se o número de alarmes estiver fora dos limites estatísticos dos testes Q e Hotelling no tempo atual, então será considerado um verdadeiro estado de falha. Caso contrário, será tratado como um falso alarme e será ignorado. Para testar a funcionalidade do método PCA, dos métodos de pré-processamento e da redução de falsos alarmes, as medições de sensores de uma usina nuclear real sob condição de operação normal foram adquiridos para fazer testes de simulação. Há milhares de sensores em uma usina real, tornando impossível incluir todos eles em um único modelo PCA. Portanto, uma estrutura de FDA distribuída é proposta para lidar com o problema. Vários sensores são agrupados para treinar diferentes modelos PCA e vários deles são executados de modo paralelo. Neste caso, foram selecionados 12 sensores com altos coeficientes de correlação. Os dados originais foram usados para desenvolver o modelo PCA e os resultados são os apresentados na figura 11. As linhas vermelhas são os limites de confiança para as estatísticas e, obviamente, os resultados estão além dos limites do teste, que são apontados como alarmes falsos. Quando os métodos de pré-processamento são aplicados para reduzir os alarmes falsos, os resultados obtidos são os mostrados na figura 12, e pode-se observar claramente que o número de alarmes falsos é reduzido. Quando se aplica a redução de alarmes falsos, pode-se observar que mais alarmes falsos ainda são eliminados, e os falsos restantes são os marcados com asterisco na figura 13. Para comparar e mostrar diretamente o efeito dos pré-processamentos e da redução de alarmes falsos, os resultados de probabilidade são resumidos na tabela.
Ou seja, os pré-processamentos e a redução de alarmes falsos é de fato efetivo para melhorar a precisão e confiabilidade do processo de monitoramento. Não é confiável inferir que um sensor está com defeito apenas dependendo do resultado de um único ponto de teste. Portanto, deve-se sempre selecionar 2 ou mais pontos diferentes de testes para determinar a falha do sensor. Para testar a capacidade do modelo PCA, várias falhas foram impostas ao sensor de número 1. Para o primeiro pequeno desvio, os resultados da detecção de falhas são os mostrados na figura 14. A falha foi imposta no ponto de teste 400, mas ela é detectada pela estatística Q apenas no ponto 650. Já a estatística de Hotelling detecta a falha somente após o ponto 950. Apesar de serem pontos muito posteriores ao aplicado à falha, eles são detectados. Depois da detecção da falha, as contribuições dos sensores foram testadas para identificar qual o sensor problemático. A contribuição do sensor 1 para a estatística Q é de 11% no ponto 600 e depois atinge quase 30% no ponto de teste 1000, ou seja, apresenta um aumento significativo. Os outros sensores apresentam queda de contribuição, desse modo, há a detecção da falha no sensor 1. Para o segundo defeito, que é de uma amplitude maior, a falha é detectada mais rapidamente, pois ela é de maior magnitude, ou seja, o modelo PCA é mais sensível a falhas maiores. As contribuições dos sensores nos pontos teste são apresentadas também, mostrando que há um aumento de contribuição do sensor 1, indicando também que a falha se encontra nele. As outras falhas impostas ao sensor também são detectadas pelo modo PCA de maneira similar, sendo que o teste Q se mostra mais sensível para pequenas falhas do que o teste de Hotelling. Conclui-se então que a aplicação de pré-processamento de dados e da redução de alarmes falsos melhora a eficiência do modelo PCA, que a combinação dos métodos PCA, dos pré-processamentos de dados e da redução de alarmes falsos para um sistema de sensor FDI em uma usina nuclear é eficiente, e os testes com dados de uma usina nuclear real mostraram que o modelo PCA melhorado é eficiente na detecção de falhas e no apontamento de sensores defeituosos. Utilizando os métodos propostos, pode-se reduzir o gasto com correções desnecessárias nos sensores de usinas nucleares e otimizar o tempo indo direto ao sensor defeituoso. É isso, muito obrigada!